Lord, come, take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia. Desejo a você um dia abençoado, um dia pleno na presença do Senhor. Amém, queridos? Amados, hoje eu estava lendo a Bíblia aqui, lá em Romanos 7, e Paulo disse assim lá: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. E ele termina afirmando: miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo sujeito à morte? Olha, nós sabemos, né, que existem muitos tipos de atitudes e ações que não são procedentes e nem benéficas na vida de um crente. Até porque a gente sabe que em todas as pessoas, né, existem aspectos positivos e aspectos negativos. Mas uma coisa que me consola é saber que toda vocação, todo chamado do Senhor engloba, né, junta toda todos esses defeitos, né, da humanidade, suas inconsistências. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo, né? Nós podemos perceber isso no chamado de Pedro, por exemplo, né? Temperamental, sanguíneo, homem rude, era um zelote. O zelote era aquele grupo de judeus que se opunham ao domínio dos romanos e lutavam pela libertação de Israel, né? E era um grupo bastante, vamos dizer assim, violento, né? E Pedro era conhecido justamente como Simão Zelote, né? E mesmo assim ele foi chamado por Jesus, fez parte dos 12 apóstolos, né? Você deve estar se perguntando por que eu estou trazendo essa reflexão nesta terça-feira. Eu vou te dizer. Porque eu mesmo, querido, sou tentado e assediado todos os dias a perder o controle e fazer, como se diz no popular, chutar o balde. A verdade é essa. Então, irmãos, é no trânsito, é no trato com as pessoas de alguma forma, que de alguma maneira não procedem da forma que eu desejava, mas o que eu quero dizer mesmo são as palavras de Paulo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. E digo, como Paulo, miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo sujeito à morte? Olha, o problema todo nesse assunto de irritação, de impaciência, de perder a longanimidade, a temperança, não sou eu mesmo, somos nós mesmos. Né? Sim, somos nós mesmos. Estas disposições ou formas de reagir estão em nós mesmos, né? Talvez não queiramos agir assim, eu creio nisso, mas agimos por quê? A resposta Paulo mesmo dá. Ele não está falando sobre cometer intencionalmente pecado, ou seja, conscientemente ceder aos desejos da carne. Não. É uma força residente e resistente em nós, em todo ser humano. O que Paulo está dizendo aqui pode parecer um pouco estranho. Por que você faria o que não aprova? Né? Claro que Paulo estava vivendo uma vida crucificada, uma vida de renúncia, entregue nas mãos de Deus, com certeza. Ele não estava servindo a lei do pecado com a sua mente. A sua mente, a nossa mente, já estava iluminada, né? A mente dele já estava iluminada, assim como a minha mente e a sua mente, eu creio nisso. Então, quando ele agia em amor, em bondade, em misericórdia, essa era uma atitude mental iluminada. Nas áreas que ele recebeu luz e que ele crucificou o pecado com o seu corpo, ele agia da forma correta. Sua mente servia a Deus, né? Que servia a Deus, impedia muitas vezes esses desejos pecaminosos que nos assediam. Mas o que acontece? Eu entendo que havia muitas áreas da vida de Paulo onde ele ainda não tinha recebido luz.
Aqui ele foi levado cativo pela lei do pecado em sua carne, né? De modo que ele fazia coisas que ele odiava. É como nós, né? Ele diz, ele fala, né? Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, né? Está lá no verso 23 de Romanos 7. Então, queridos, como Paulo, quando nos arrependemos, quando começamos a servir a Deus, temos uma nova mentalidade, né? Com certeza, nós não somos mais aqueles que serviremos ao pecado. O que vem da nossa carne não é feito intencionalmente. Vamos entender isso de uma forma rápida, né? Talvez nos sintamos muito mal com alguma atitude que fizemos, isso nos incomoda, isso é assim mesmo, tem que incomodar, né? O crente transformado, ele tem que se incomodar. Mas saiba, em oração, isso eu creio, né? Que pelo consolo do Espírito Santo, Deus ele vem à nossa mente, ele clareia a nossa mente. Quando nós estamos em Cristo e servimos a lei de Deus com a nossa mente, não há condenação se fizermos as coisas que odiamos. A Bíblia diz, né, também, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes. Então, há uma possibilidade de nós pecarmos. Nós não estamos condenados por sermos tentados, né, por pensamentos ou sentimentos que nos levam a pecar, né, nem por ações que nós possamos ter feito que não passaram pela nossa mente conscientemente, né, primeiramente, para que nós pudéssemos decidir, para que nós pudéssemos fazer uma escolha. Às vezes são coisas impulsivas e isso é resultado da carne. Então, não sou eu que afirmo isso. Paulo mesmo ele diz lá em Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Então, nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas, evidentemente, que algumas vezes nós fazemos aquilo que não queremos, né? Olha, amados, nós somos de Cristo. Eu fui chamado por ele, você foi chamado por ele. Em João 15 diz: vós não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes frutos para que o vosso fruto permaneça. Então, irmãos, quando buscamos o domínio próprio, sabemos que só é possível quando buscamos o doador deste dom, que é o Espírito Santo. E esse dom implica, nos mostra que existe ainda uma batalha entre o eu dividido, né? Quer dizer, que no eu ainda produz desejos que não devemos satisfazer, mas controlar ou negar. Todos os dias isso acontece. Nossa natureza caída ainda sofre influência do pecado, mas essa luta, esse embate, nós temos uma boa notícia, queridos. A boa notícia é saber que nós não estamos sozinhos. Não, não estamos. Nós somos compassivos, amorosos, afetuosos, amor ao próximo. Saiba, ele nos deu essa orientação, esse dom, mas ele também não nos deu esse mandamento e nos abandonou à própria sorte para fazermos conforme as nossas próprias forças. Não. Na cruz, Jesus deu o golpe mortal da paixão, né? E do desejo pecaminoso. E todos os que estão em Cristo passam a ser novas criaturas, está em 2 Coríntios 5:17. Ele é que nos capacita a viver essa realidade. Amém? A luta pelo domínio próprio é uma luta de fé. Fé na graça e no chamado de Deus. Olha, queridos, eu desejo que você medite nesta mensagem, que você reflita nela, compartilhe ela com alguém, né? Dê o seu like nessa mensagem, inscreva-se nesse canal, isso é muito importante. Amém, queridos? Um beijo no teu coração, meu amado. Viva o dia feliz e alegre na presença de Deus. Até amanhã, em nome de Jesus.